alimentados pela Tua santa palavra. Abençoa ele, derrama a Tua unção sobre a vida dele, é o que te pedimos nesse momento, Pai amado e Pai querido. Podeis assentar, irmãos. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Em João 10, 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e ninguém as arrebatará da minha mão, e nunca hão de perecer. Vocês já pensaram nisso, irmãos? Palavra de Jesus, que privilégio nós temos, porque nós ouvimos a palavra de Deus e cremos nela. Por isso nós temos esse privilégio de ter a vida eterna. E aí a mensagem que eu quero trazer aqui para os irmãos, nós que somos do grupo da teologia, a gente gosta muito de Bíblia, tá? Então os irmãos aí vão ter que passear um pouco nas Escrituras, porque a nossa fé tem que ser fundamentada na palavra, e não em emoções da alma, em sonhos, visões. Tudo isso pode acontecer como cristão, mas a fé tem que ser fundamentada na palavra. É por isso que nós vamos usar a palavra aqui, tá? Então gostaria que o nosso amado pastor abrisse lá, colocasse aqui na tela, né, para ficar visível para todos, Romanos 8, 29. Está ali. Diz assim a palavra: porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, eu quero falar nessa noite para vocês e fazer ao mesmo tempo uma pergunta. Qual que é o propósito de Deus para com o homem? Por que Deus criou o homem? E vocês viram lá em Gênesis 1, 26, que diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea ele fez. Então quando a gente usa a palavra homem aqui, está se referindo à mulher e o homem propriamente, macho e fêmea. Ele criou a sua imagem e semelhança. O que é criar a sua imagem e semelhança? O que é a imagem de Deus? A imagem de Deus é o que Ele é. Deus não é justo? Então nós também temos que ser justo. Deus não é misericordioso? Então nós também temos que ser misericordiosos. Deus é bondoso? Nós acabamos aqui de cantar a bondade de Deus. Deus é bondoso ou não é? Então nós devemos ser bondosos também com as pessoas. E assim vai várias, como é que se diz a palavra? Que me deu um branco aqui agora. Tem vários adjetivos que demonstram a imagem de Deus, o que Ele é, e que nós devemos ser. E eu faço uma pergunta: será que nós estamos demonstrando essa imagem de Deus através do nosso falar, através do nosso agir, através do nosso pensar? É uma pergunta que fica. E o que é a semelhança de Deus? A semelhança de Deus é o que Ele faz. Deus não faz tantas coisas por nós, gente? E o que nós fazemos por Deus? Se nós somos a imagem de Deus, Ele faz. E lembra que Jesus, quando esteve aqui, Ele disse: e vocês farão essas coisas, e maiores do que eu fiz, vocês vão fazer. E nós estamos fazendo. Toda vez que a gente está fazendo a obra de Deus, a gente está desfazendo as obras do diabo através da ministração da palavra. Nós estamos sendo a semelhança de Deus. Só que o homem perdeu essa imagem e semelhança quando Adão pecou.
Mas se não fosse o último Adão, Jesus, que veio para nos resgatar, a nossa imagem de Deus seria extinta. Mas em Cristo, nós temos novamente a imagem e a semelhança de Deus. Então, por isso que nós somos um povo privilegiado, gente. A gente tem que pensar nisso, que é um privilégio nós sermos seguidores de Cristo, porque a natureza dele está em nós. Nós temos ainda essa natureza que é carnal, herdada de Adão, que perdeu a imagem de Deus. Mas em Cristo, nós temos novamente a imagem e semelhança de Deus. Então, vamos procurar fazer com que essa imagem, essa semelhança, seja notório em nós. Porque o propósito de Deus para o homem é que nós sejamos a imagem e semelhança de quem? Do Filho. Aí eu pergunto, será que nós já estamos manifestando essa imagem e semelhança em nossas vidas? É uma pergunta que a gente tem que refletir. Porque esse é o propósito de Deus. Para quê? Para que Ele quer que a gente seja a imagem do seu Filho? Vamos ver aqui na palavra, Efésios, pastor, 1, 4 e 5. Os irmãos não se importam se eu virar para trás aqui para ler, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5. E nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o conselho da sua vontade. Então olha só, nós fomos feitos nele, gerados nele antes da fundação do mundo. Deus já tinha um propósito conosco, da gente ser a imagem do Filho. E por isso Ele nos predestinou. E aí a palavra predestinou aqui não é essa de Calvino, que muita gente acha que Deus criou uns para a perdição e Deus criou outros para a salvação. Não. A palavra aqui predestinou significa que Ele deu um destino antes, no plano dele, no projeto dele para o homem. E Deus sabe o nosso final no início, quando Ele nos gerou nele. Deus já sabe, já sabia que você ia estar aqui essa noite, que você ia crer em Jesus, que você ia segui-lo, que você ia reconhecer Ele como Senhor e Salvador. Isso é predestinação, gente. É no conceito de Deus, na presciência dEle, Ele já viu o nosso fim no início. E como Ele viu o nosso fim no início, Ele nos elegeu nele. Olha só, e nós somos eleitos, gente, escolhidos por Deus, para desfrutar da sua glória, para reinar com Ele por toda a eternidade. Então Deus tem um propósito de tornar nós semelhantes a Cristo, para que a gente, semelhante a Ele na perfeição, possamos desfrutar da sua glória com Ele, reinando com Ele por toda a eternidade. Você já pensou nisso, irmãos? Que você vai reinar com Cristo, não só no milênio, mas por toda a eternidade, participando da glória dEle? Quando a gente tem clareza do porquê que Deus nos criou, a gente tem motivação, a gente se dedica e se consagra a querer cada vez mais ser igual a Cristo. Porque olha o privilégio, irmãos, que é reinar com Deus por toda a eternidade. Vamos ver base bíblica? Pastor, pode abrir aí, para nós aí, Apocalipse 5:10. É bastante Bíblia, irmãos, para a gente poder ter a nossa fé fundamentada na palavra. E para nosso Deus nos fizestes reis
e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Então Deus nos fez reis e sacerdotes para reinar sobre essa terra, e não só aqui, que aqui nós vamos reinar no milênio. Mas vai lá, pastor, agora, Apocalipse 22, 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todos sempre. Aqui está falando no final, quando nós já vamos estar no novo céu e na nova terra que Ele prometeu criar. Como Pedro falou, que nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E esse novo céu e essa nova terra vai ser a nossa morada, o nosso destino, porque nós vamos reinar para sempre com Ele. Viu que privilégio nós temos, irmão? É isso que nos espera. Agora vem a pergunta: e como que Deus vai fazer para que nós possamos ser a imagem do seu Filho? Tem um processo que tem que acontecer para a gente ser a imagem do Filho. E uma das coisas que Deus criou para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, Ele instituiu o seu corpo, a igreja. Então, a gente vai ver aqui na palavra para confirmar isso, que é uma das maneiras que Deus fez para que a gente chegue à unidade da fé. Vamos ver aqui Efésios 4, 11 a 13, pastor. Ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então olha só, Deus instituiu, chamou algumas pessoas para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos. Quem é os santos? Os separados, aqueles que creram, os crentes, para a edificação do seu corpo. Então Deus não usa a igreja. Então quando a gente não participa do corpo, a gente não vai ser transformado na nossa alma para ser semelhante a Cristo. E aí tem um problema, irmãos. Se a gente não conseguir ser a imagem do Filho, vai levar mais tempo ainda para que isso ocorra. Então, quantas pessoas estão fora do corpo, que são pessoas salvas, que por algum motivo desanimaram e saíram, estão afastados e não estão dentro do corpo, não estão ceando, e não estão, e até alguns nem batizados são, creram, mas não são batizados. Outros saem e não participam nem da ceia. E lá em João 6, que a gente não vai ler tudo aqui porque é muito texto, Jesus fala que Ele é o pão vivo que desceu do céu. E Ele disse também, nesse mesmo contexto lá de João 6, que tem vários textos, versículos: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não terá vida em si mesmo. Ali ele não está falando de comer a carne dele, mas está falando do quê? Do sacrifício dele, que a gente comemora, relembra na ceia. Não é isso quando tem a Santa Ceia? Na igreja, o que a gente faz? Está relembrando do quê? Que eu faço parte do corpo de Cristo, que eu estou em comunhão com esse corpo. Então essa é uma das condições para que eu seja transformado, seja a imagem do Filho. É estar em unidade com a igreja, crescendo a cada dia e fazendo a nossa parte naquele chamado que Deus tem para cada um de nós, com os dons espirituais que Ele distribuiu a cada um de nós. Aí, mais uma pergunta: você está envolvido com o corpo de Cristo, com a igreja? Você está atuante?
Você está ceando todo momento de ceia? Toda vez que eu não quero cear, irmãos, eu estou dizendo que não faço parte do corpo. Então tem que consertar, examinar e beba e coma. Participe. Porque essa é uma das maneiras que mantém a gente em comunhão com o corpo. Mas não é só isso, irmãos, que tem muitas pessoas que estão na igreja, tomam a ceia, participam, têm algum trabalho, estão envolvidos com a obra, mas estão em iniquidade. Estamos em iniquidade. O que é a iniquidade? É fazer as coisas sem Cristo estar aprovando. Quer dizer, tem alguma coisinha escondida lá dentro da nossa alma que a gente não quer acertar, mas a gente está fazendo a obra, não acertando, não sendo transparente diante de Deus. E isso acaba atrapalhando de nós nos tornarmos a imagem do Filho. Aí sabe o que Deus vai fazer para que a gente se torne a imagem de Cristo? Quando você está na igreja e está em iniquidade e não está querendo fazer as coisas com a intenção correta, não tem pessoas que sobem aqui para o louvor querendo se aparecer, não estou dizendo que é o caso nosso aqui, mas quantas pessoas estão com a intenção errada? Quantos estão no púlpito pregando com a intenção errada? Isso é iniquidade. Quantos que cobram um absurdo para cantar? Intenção errada. Iniquidade. Aí como que Deus vai trabalhar com isso? Com a iniquidade do seu povo? Ele vai criar disciplina. Vamos só dar uma lida aqui de breve lá em Hebreus capítulo 12. Pastor. Hebreus capítulo 12, versículo 4 a 10. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Pode continuar. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Continuamos. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Pode continuar. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois estão bastardos e não filhos. Além do que tivemos os nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Olha a outra maneira que Deus faz para que a gente se torne a imagem do Filho, que é o propósito dele. Porque ninguém vai reinar com Cristo no milênio, e ninguém vai reinar por toda a eternidade no novo céu e nova terra, se não ser a imagem do Filho. Então, muitas coisas que nós passamos, de dificuldades na vida, de situações assim, que parece que Deus está nos pulindo, não é, a gente tem que dar louvor e glória, porque é o Pai nos corrigindo para nos transformar, para a gente ser a imagem do Filho. Então, quando você estiver passando por alguma situação difícil, como crente, não fique perguntando, por que Deus, por que isso na minha vida? Mas pergunte, para quê? O que o Senhor quer me ensinar com isso que estou passando? Lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Nós sermos transformados para ser a imagem do Filho. E Deus vai fazer de tudo para transformar a nossa vida, porque Ele não, lá em João 10 diz que e nunca hão de perecer aqueles que creram no seu nome. Ele não vai querer perder.
Porque Ele nos ama, nós somos filho, Ele vai nos tratar como filho, para nós sermos a imagem do nosso irmão Jesus, nosso Deus. E aí vem umas perguntas aqui para vocês pensarem só. Eu não vou explicar aqui porque é muito complexo esse assunto aqui, é só lá na sala de teologia. Mas para vocês meditarem. A disciplina de Deus para nossas vidas é só nessa era da igreja? Ou no milênio nós vamos passar por disciplina aqueles que não venceram? Aqueles que não mudaram? É uma pergunta. Porque às vezes a gente acha que com a morte, depois que a gente crente morre de qualquer jeito, a gente vai ser aperfeiçoado. Fica aí para você pensar. E a outra pergunta é o seguinte: se isso fosse de fato verdade, que a gente quando morre é aperfeiçoado, por que nós temos que enfrentar o tribunal de Cristo? Coloca lá, pastor, 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Esse aí é um tribunal para salvo de Cristo, que vai acontecer quando Ele voltar. Aí nós vamos ter que prestar conta como crente da nossa vida. E aí? E em Coríntios 3 diz que a obra de cada um naquele dia vai se manifestar. E se ela for fundamentada com a intenção correta, que é ouro, pedra e prata, que é metais que não se queimam pelo fogo, não se destroem pelo fogo, significa que a tua obra foi aprovada e você receberá de Deus o galardão. E o que é o galardão? É a recompensa de reinar com Ele, a posição que você vai ter aqui na terra com Cristo, para reinar junto com Ele aqui no milênio. Mas também diz que essa tua obra não foi feita com boas intenções, como eu falei, foi feita em iniquidade. Você era um crente não muito ativo, cheio de cair, levantar, diz que a sua obra foi fundamentada em feno, palha e madeira, e ela vai se queimar diante do tribunal de Cristo, mas no entanto será salvo. Você não vai ser destruído, mas não vai ter galardão, não vai ter reino, milênio com Cristo na terra. Muita gente não sabe disso, por isso está desanimado, por isso não se esforça, não se consagra, porque não tem esse conhecimento. E nós aqui queremos passar para a igreja que essa realidade, a volta de Cristo vai acontecer, irmãos. E esse mundo, enquanto nós estamos lá, nas bodas com Cristo, esse mundo vai passar por 7 anos de grande tribulação e vai ter muito crente aqui, certo? E vão morrer pelo anticristo degolado, mas também vão ter o privilégio de reinar quando morrerem. A Bíblia diz que esses também vão reinar com Cristo. Mas aqueles que morreram e não foram totalmente transformados, tem uma outra maneira que Deus vai usar para transformar as pessoas, para poder entrar no perfeito estado eterno, que é reinar com Ele para todo sempre, que é o que Pedro fala, que nós aguardamos um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. É o período chamado milênio. Esses 1000 anos aqui na terra, a Bíblia diz aqui, tem vários textos que falam, mas eu só vou pedir para o pastor abrir aqui, Isaías 11:9, toda a terra vai se encher do conhecimento de Deus aqui nesse período, porque todos, Isaías, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra
se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E tem em Abacuque, outros textos, que fala que nesse período do milênio vai ser o período que Deus vai trabalhar com justiça, vai fazer justiça sobre aqueles que seguem a sua palavra e disciplina para aqueles que não conseguiram ainda ser transformados à imagem do Filho. Porque olha só, irmãos, para a gente entrar no novo céu e na nova terra, não é de qualquer jeito, tem que ser a imagem do Filho. Nós temos que ser transformados. Agora, para concluir, irmãos, o novo céus e a nova terra é o nosso destino, a nossa casa. 2 Pedro 3, pastor, versículos 7, 10, 12 e 13. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então essa terra aqui, ela está sendo aguardada para ser purificada, transformada. Continua, pastor. Versículo 10 agora. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Significa que essa terra vai ser transformada também, para nós termos um novo céu e a nova terra, que é o nosso destino final, que é o propósito de Deus, para a gente governar com Ele por toda a eternidade. Continua lá no versículo 12, pastor. Aguardando, apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Gente, aonde o pecado teve espaço, vai ser tudo destruído e transformado. Nos céus teve pecado. Ainda tem o segundo céu aí. Onde que está o diabo? Muita gente acha que ele está no inferno. Negativo, o inferno ainda nem foi inaugurado. É o destino final para as pessoas que não servem a Deus e que foi criada para o diabo e seus anjos. Então onde está habitando o diabo? Nas regiões celestes, no segundo céu. Ali o pecado também atingiu. Ali vai ser tudo queimado e ser transformado. Por isso que diz os céus, esse primeiro e o segundo são transformados. O único céu que não atingiu o pecado foi o terceiro céu, onde habita o Pai. Onde Deus está lá, onde todos os que estão morrendo estão abaixo do altar, no paraíso, aguardando a volta de Cristo. Num lugar de gozo e de vida. Que é quando acontece com a gente morre como crente e está no paraíso. Depois, quando Jesus volta, ressuscita, e aí, julgamento dos salvos. Aí, milênio para reinar, e aqueles que não foram ainda transformados, disciplina, e aí vamos entrar no novo céu e nova terra. Versículo 13, pastor, já colocou? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Quem que é nós aqui, Pedro falando? Os crentes. Nós aguardamos o quê? Um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Então o nosso destino final, irmãos, não é o céu. O céu nós estamos partindo, indo para lá. Mas lá não é o nosso destino final. Nosso destino final é o novo céu e a nova terra, onde nós reinaremos com Ele. Agora, pastor, pode abrir em Apocalipse 21, 1 a 3. Apocalipse 21, 1 a 3. Já estamos chegando no final, irmãos. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Versículo 3.
eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Vocês viram os textos? Estão falando, a nossa fé tem que se firmar nisso. Esse novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém vai ficar aqui, que é a nossa casa, aonde dali nós vamos reinar com Deus por toda a eternidade. Agora, isso aí é tudo especulação, como vai ser, porque a Bíblia não revela. Só revela que nós vamos reinar com Ele, e a nossa morada será na Nova Jerusalém, que desce do céu, e Deus habitará conosco. E olha só, mais uma prova aqui, que já estou finalizando, 1 Coríntios 15, 24 a 28, pastor. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Pode continuar. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quando acabar o milênio, esse reino milenar, Jesus entregará o reino ao Pai, e vai se sujeitar a Ele, e todos nós seremos um com Ele no novo céu e na nova terra. Finalizando Apocalipse 22, 5. Seria bom que todos abrissem aí para... (22, 5). Gravem bem esse texto, irmão. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpadas nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Esse é o nosso destino. Esse é o propósito de Deus. Reinar com Ele, participar da sua glória por toda a eternidade. Por isso que nós somos criados à imagem e à sua semelhança. Mas como nós perdemos em Adão, em Cristo, Ele resgata novamente a imagem dele e a semelhança. Aí fica para a gente meditar. A cada dia que passa, você está sendo transformado, você está deixando a palavra limpar você, ela está deixando me limpar? Nós estamos realmente parecendo a imagem de Cristo? As pessoas podem sentir o bom perfume de Cristo em nós? Irmãos, tem crente que não cumprimenta nem o próprio irmão. Está com uma cara que parece que, meu Deus, dá até medo de olhar. Que imagem está passando de Cristo? Vai passar por uma disciplina dura. Infelizmente, poucas pessoas estão conscientes disso, poucas pessoas têm essa esperança, porque não estuda a Bíblia. O pessoal não gosta de estudar a Bíblia. A gente ali na teologia fez um desafio, certo? Para todo mundo ler a Bíblia. Só conseguimos 5 até hoje. Ninguém gosta de ler a palavra. Mas no WhatsApp, nas redes sociais, passa horas. Fica aí um alerta para a gente tomar uma atitude, porque vai acontecer. Jesus está próximo de vir, irmãos. Então fica para vocês pensar
nessa mensagem que eu trouxe, com muito temor, irmãos, porque eu também estou incluído. Em Mateus 7:21 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, que é o milênio. Poucos vão entrar.